Senhor Jesus. Prepare hoje sua Bíblia, que hoje nós vamos ler bastante ela. Nós vamos hoje pegar alguns versículos, vamos cavar esses versículos, vamos desfrutar esses versículos. O tema da palavra de hoje é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e o eterno propósito de Deus. Se eu hoje aqui fizesse aqui uma pergunta, qual é o propósito eterno de Deus? O que é que vocês aqui diriam? Qual é o propósito eterno de Deus? Amém? Conformar o Senhor em nós. Que mais? Qual é o eterno propósito de Deus? Nos tornar filhos maduros. Amém. Quero ver mais uma pessoa. Dispensar as suas riquezas. Amém. É verdade, irmão. Então, todas essas respostas estão certas. Deus tinha um propósito eterno. Tem esse propósito eterno. E ele vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Porque ele está vinculado às insondáveis riquezas de Cristo. Paulo, ele foi um homem que teve visões celestiais, subiu ao último céu, desceu ao paraíso, viu coisas inefáveis que ao homem não era digno de se falar. E Paulo viu todo o plano eterno de Deus. Paulo viu o passado, o presente, o futuro. Ele viu tudo aquilo que Deus tinha feito, está fazendo e vai fazer. E quando ele escreve aqui essa carta aos Efésios, ele fala de maneira muito, muito enfática. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que ele escreve nos 2 primeiros capítulos de Efésios é um mistério que ele, resumidamente, revelou aos Efésios. E que agora, por esta causa, ele se tornou prisioneiro e por esta causa agora ele ora para que cada um de nós possamos ter os olhos do nosso entendimento abertos para podermos conhecer esse mistério. Muitos de nós podemos pensar que o plano de Deus era nos salvar, morrer na cruz por cada um de nós, nos salvar do inferno. E de fato é parte do plano de Deus. Mas esse não é o propósito eterno de Deus. Porque nós podemos ver, por exemplo, na Boa Terra, podemos ver no Egito, lá em Êxodo, os filhos, os hebreus, eles tiveram o sangue aspergido sobre as portas, porque o anjo da morte passava por cima e não entrava naquela casa, comeram a carne dali do cordeiro, calçaram os pés e saíram. Mas o plano de Deus era só esse para eles? Não. Era para introduzi-los na boa terra. Amém. Nessa boa terra, eles teriam as insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Deus. A questão de morrer na cruz, derramar seu sangue, era para nos fazer estarmos em condições de entrarmos nesse plano eterno. Porque o plano eterno de Deus não era meramente esse. Isso faz parte do plano dele, mas antes de Cristo, ele já havia proposto um plano eterno para nós. Nós já estávamos, você já estava no coração de Deus muito antes de haver terra, haver mundo, muito antes de haver pecado, de haver qualquer tipo de coisa. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Nós já estávamos no seu coração. Paulo usa aqui palavras como o beneplácito da sua vontade, o bom prazer que ele teve. Quando ele criou você, quando ele pensou em você, ele já tinha um bom prazer. Ele já tinha colocado cada um de nós nesse plano eterno. Então, o plano de Deus não era meramente fazê-los sair do Egito, mas era introduzi-los na boa terra. Esse era o plano de Deus. E para isso, Paulo fala também aqui em 1 Coríntios 15, 24 e Colossenses 3, 11, ele fala que o plano de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. É encher todas as coisas em Cristo. 1 Coríntios 15, 24, ele diz, e então virá o fim. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Deus quer ser tudo e em todos. E Paulo fala em Colossenses 3,11: e vos revestisse do novo homem, que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Nesse plano agora que nós estamos, nessa era que nós estamos, o alvo de Deus é fazer com que Cristo seja tudo em todos. Quando Cristo for tudo e em todos, Ele então entregará o reino ao Deus e Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então o plano eterno de Deus é encher Cristo com todas as coisas, é fazer nele convergir todas as coisas, no céu, na terra, tudo. E para isso Ele nos escolheu. O plano de Deus é nos encher de Cristo, Messias, para que um dia nós possamos estar em Deus, Deus possa ser tudo e em todos. Então, nós podemos ver que esse plano ele é muito maior do que aquilo que a gente estava pensando. É muito maior do que apenas ser salvo. É muito maior do que apenas reunir. É muito maior do que apenas ser parte do corpo. Nós hoje somos parte do corpo, mas para um fim específico. Nós somos parte do corpo visando um fim específico, visando cumprir este plano eterno de Deus, propósito eterno de Deus. E aqui Paulo fala, Efésios 3, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, segundo o bom prazer, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. É interessante que hoje de manhã eu estava vendo, eu estava lendo sobre um certo assunto, e me chamou a atenção que na Bíblia, o Senhor, ele é tido como o sol da justiça, né? Acho que é lá em Zacarias, em Malaquias, ele é o sol da justiça. E em volta desse sol, planetas orbitam nele. A Terra, Mercúrio, Júpiter, Vênus. Mas o centro é o Sol. Tudo gira em torno dele. E é ele que dá vida. A Terra, ela está a uma distância do Sol, exatamente posta para que tenha vida. Se a Terra estiver um pouco mais próxima, morremos queimados. Se a Terra estiver um pouco mais distante, morremos congelados. Até o ângulo que a Terra tem é um ângulo específico para que haja dia e noite nos dois lados dela. Cristo é o centro. Isso mostra claramente que Cristo é o centro. A igreja, o corpo, as bênçãos, a graça, tudo gira em torno dele, porque tudo parte dele. Tudo foi dispensado conforme ele aprouve. Ele colocou todas as coisas em cada um do seu lugar específico, conforme ele. Então, Paulo, quando diz fazer convergir nele, na dispensação dos tempos, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a vinda de Cristo. Cristo veio na época certa, nasceu ali em Israel, na época certa, sob o domínio do Império Romano, porque precisava ir para a cruz. Todos os apóstolos foram chamados na época certa, da forma certa. Todo o dispensado de Deus se fez convergir nele. Nada está fora do seu lugar. Nada. Assim como Deus fez isso aqui, colocou cada planeta e colocou a Terra, onde há vida habitável, de maneira específica, de maneira clara, de maneira equidistante para que haja vida, assim é Cristo conosco. Toda a nossa vida converge nele. Nada do que existe nessa terra está fora dele.
Por isso que ele é o plano eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é fazer convergir tudo em Cristo. Então, até mesmo a queda do homem. Muita gente diz, meu Deus, se não fosse Adão. Não, rapaz, já era plano de Deus. Ele preparou Cristo antes que houvesse mundo. Então, nós precisamos entender que Cristo é o centro. Essa comunhão de hoje, ela não tem valor, sentido, se não for Cristo. Tudo aqui é Cristo. A igreja é Cristo. O plano eterno de Deus é Cristo. Agora, algumas coisas desfocam a nossa visão. Podemos fazer muitas coisas serem o nosso foco. E acharmos que isso é o plano eterno. E acharmos que isso seria a proposta eterna de Deus. Por exemplo, a nossa própria vida. Podemos pensar, Deus me ama, de fato Ele nos ama. Deus fez tudo para mim. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida do meu marido, pelo meu emprego, pelo meu trabalho. Deus faz tudo por mim. A vida aqui é maravilhosa. E se Deus tocar em nós, a gente já não acha que isso é plano de Deus. É errado, irmão. É plano de Deus. Mas a nossa vida não é o centro. Paulo disse, em nada considera a vida por preciosa. Até que eu alcance. Em nada considera a vida por preciosa. Lá em Atos 20, 24 ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele disse, o que para mim era lucro, considerei perda, considerei esterco, na língua original. Então, a nossa vida não é o alvo. Deus vai tocar na nossa vida, mas com um fim específico, de nos transformar. Quando nós olhamos para a vida de Jó, no início do livro de Jó, podemos até imaginar, puxa vida, que vida maravilhosa, olha que bênção. Ele ali na mesa com os filhos, reunido com a mulher dele, os bens. Era um homem que levantava de madrugada para orar, para oferecer sacrifício pelos filhos. Que ele imaginava, talvez os meus filhos tenham feito algo contra Deus. Vou aqui de madrugada levantar, oferecer em virtude dele sacrifícios. E Deus permitiu que a vida dele fosse tocada. E foi muito tocada. Perdeu os bens, perdeu os filhos, ficou amplamente doente. Depois inicia-se um longo discurso de Jó com Deus, achando que Deus estava sendo injusto, porque ele não merecia aquilo, que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal, como o próprio Deus falou dele. Mas ao final ele teve uma visão clara. Quando ele diz, agora os meus olhos te veem. É como se hoje nós pudéssemos dizer, eu nasci de novo e agora eu posso ver o reino. Eu nasci de novo e eu posso ver o reino. Os meus olhos te veem e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Essa palavra abominar era usada para os ídolos. Então ele se achava um ídolo. Ele disse, eu agora me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí Deus restaura a vida de Jó e dá em dobro tudo aquilo que ele tinha. Mas o mais importante, ele agora conhecia Deus presencialmente e não apenas de ouvir falar. Então isso mostra que a nossa vida, ela não é o plano eterno de Deus, ela não é o alvo principal. A nossa vida, ela é parte do plano de Deus. Mas ela não é o alvo principal, porque Deus vai tocar em nós. Deus pode tocar na nossa vida a fim de nos transformar. Outro ponto que pode, irmão, nos fazer desfocar do alvo, a família. A família é algo maravilhoso. Eu mesmo amo a minha família. Mas a família não é o centro, o foco do plano eterno de Deus. Ela faz parte dele. Ela converge para ele, mas ela não é o foco. Ela não é o centro. Ela não é o alvo. Ela é parte. E quando Paulo fala aqui, Efésios 2, 19 e 22, o texto aqui que nós lemos, antes do texto que nós lemos, ele diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente
estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A família que, quando Paulo fala a família de Deus, ele está falando a família, mas com um fim específico, para a habitação de Deus no Espírito. Irmão, isso é algo muito grandioso. Nós estamos sendo edificados para que Deus um dia habite em nós, conosco, para sempre. A habitação de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados para isso. Graças ao Senhor que Ele nos deu uma família celestial. Vocês são aqui a minha família celestial. Mas vocês não são o alvo do foco de Deus para mim. Nós juntos estamos sendo edificados para um fim específico, para que Deus um dia habite juntamente conosco no Espírito. E quando Paulo fala aqui que Cristo ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra que define o prumo vertical e o prumo horizontal. Quer dizer, toda essa edificação que ele hoje está fazendo, tanto verticalmente como horizontalmente, está nele. Depende dele. Então, graças ao Senhor, Ele nos deu uma família celestial. Mas essa família converge para Ele. Essa família está sendo hoje edificada para que Ele habite juntamente conosco no Espírito. Um outro ponto, irmãos, que pode também nos desfocar do foco eterno de Deus, é a obra. É a obra de Deus. Podemos ter um conceito de que a obra é algo de fazer. É algo de atividade física. É gastar o tempo. Mas a obra não é o centro do eterno propósito de Deus. Ela converge para Ele, mas ela também não é o centro. A gente vê que Deus, por exemplo, permitiu com que Paulo fosse preso vários anos. E enquanto ele foi preso, Deus terminou a obra nele. Ele não podia estar fazendo a obra como ele antes fazia, viajando, visitando as igrejas, levantando as igrejas. Mas a obra de Deus estava sendo feita nele. A obra de Deus estava sendo nele edificada. E foi quando ele estava preso que ele disse: eu estou pronto. Eu combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. E a obra de Deus em nós? O que é essa obra de Deus em nós? Como é que nós podemos perceber se essa obra de Deus em nós está cumprindo esse plano eterno de Deus? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, 10, 15, ele fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está sempre falando disso. Fundamento, pedra de esquina, edificação, está sempre falando disso, que converge para cá. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a manifestará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais uma vez, Paulo está falando de habitação, santuário de Deus, edificação para que Deus habite em nós. Então, a obra que Deus está fazendo em nós é uma obra interior. Ouro, prata e pedras preciosas simbolizam a vida de Deus, a redenção de Cristo e a obra do Santo Espírito. Madeira, feno e palha simboliza tudo aquilo que nós somos no nosso velho homem, aquilo que se queima, aquilo que não tem valor algum. Você hoje pode ter esse local aqui cheio de palha, de feno e madeira, não vale nada. E você pode ter poucas pedras preciosas nas suas mãos de valer 10 vezes mais do que isso aqui. Então, o que Deus está falando para nós é: edifique sobre Cristo, mas edifique interiormente. Deixe com que a vida de Deus cresça dentro de você. Deixe com que Cristo seja a sua redenção plena. E deixe com que o Santo Espírito transforme você. Se nós permitirmos com que essa obra se faça em nós, nós vamos estar convergindo para o plano eterno de Deus.
Então, a obra de Deus não é meramente o fazer, o sair, o agir, mas principalmente permitir com que Deus trabalhe em nós. E Deus, mais uma vez aqui está dizendo, vós sois santuários do Espírito. O plano eterno de Deus era, desde o início, ter a sua expansão, ter o seu aumento, Barbosa. E para isso, ele quis criar um corpo, criar filhos, para que ele pudesse se dispensar dentro desses filhos, dentro desse povo. E agora esse povo ser ele mesmo, ser a sua própria expressão e o seu aumento. Deus, quando começa a Bíblia, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Porque Deus estava se achando só. Ele queria ter um aumento, ele queria ter uma expansão. Aí o Cristo, o Filho, sai de Deus, porque Cristo é tudo aquilo que sai de Deus. O Filho é tudo aquilo que sai de Deus e vem a nós. Isso é o Filho. Filho não é um bebezinho, Jesus, no braço de Maria. Filho é aquele que sai de Deus. Quando Deus sai de si mesmo, é o Filho que sai. E ele diz, ninguém nunca viu o Pai, mas o Filho que está no seio do Pai revelou. Então, quando o Filho sai de Deus em busca de nós, e enche-nos, e nos transforma, e converge tudo em nós, no final da Bíblia, o Filho agora volta para Deus. E agora Deus teve o seu aumento. Deus teve a sua expansão. Então veja como esse plano de Deus, esse plano de Deus eterno, ele é muito maior do que aquilo que a gente estava pensando, imaginando. Não se restringe à obra, à família, à minha própria vida, mas é um trabalhar interior de nos enchermos com Cristo, a tal ponto de podermos agora, estamos cheios de Cristo, Cristo agora nos leva para Deus, e agora nós estamos em Deus e seremos um com Deus eternamente. Então, isso que estava no coração de Deus, desde o plano eterno. E por último, irmão, a quarta coisa que pode nos desfocar é a igreja. Ela não é o quarto ente. A igreja não é a quarta pessoa do Deus triuno, porque só são 3 pessoas. Ela está em Cristo. Ela está nele. Ela faz parte dele. Isso muda totalmente a nossa forma de ver a igreja. Você pode dizer, não, mas na igreja tem irmão assim, assado. Não, irmão, só tem Cristo. Ela é parte dele. A igreja não tem nada feio nela não, porque ela está em Cristo. Ela é parte dele. Ela é o próprio Cristo. Ela é ele mesmo, o dispensado. Aquele que tem de feio na igreja somos nós. O nosso velho homem que ainda não quis morrer. O nosso velho homem que ainda quer viver. Mas Deus, quando olha para nós, ele vê Cristo. Ele vê Cristo dispensado em nós. E nós já estamos em Cristo. Essa palavra em Cristo, nele, por meio dele, aparece 200 vezes no Novo Testamento. Em é dentro de. Exemplo, Samuel estava em Risalva. E ainda mais porque são 2 pessoas separadas, mas se nós pudéssemos imaginar algo assim para assim, podemos compreender, está nela, está dentro. Onde ela ia, ele ia. O que ela comia, ele comia. O ar que ela respira, ele respira. Está dentro. Então a igreja não é o plano eterno de Deus. Vai ter uma hora que a igreja vai terminar. Nessa era aqui, ela vai terminar. O Senhor, quando vier cumprir tudo, a igreja cumprir o seu papel. Nós agora vamos estar em Deus. Então, a igreja não é o foco eterno de Deus. Ela faz parte dele, converge para ele, mas ela não é o plano eterno de Deus. E o próprio Senhor, quando fala da igreja, em Mateus 16, vamos ler esse texto. 16, de 15 a 19. Mateus 16. Ele fala, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mais uma vez, o Senhor fala de edificação. Edificarei sobre esta pedra. Quem é a pedra? É Ele. Aquela pedra angular que eu falado agora há pouco. Sobre esta pedra. Sobre este Cristo. Se a pedra é Cristo, o resto não pode ser diferente. É Cristo também. E aqui ele fala algo muito claro. O que ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que ele está falando aqui é que a igreja, ela está no propósito eterno de Deus, como Paulo fala em Efésios 1. Efésios 1 ele fala, 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele está fazendo aqui relação da igreja com a nossa vida, com Ele nos céus, com a nossa natureza celestial, com aquilo que Cristo é. Ora, se Cristo morreu pela igreja, e se Ele mesmo, se Ele é a cabeça e a igreja é o corpo, a igreja faz parte dele. E a igreja está tendo, ela tem agora a natureza celestial. Por isso que ele fala, o que você ligar na terra, Barbosa, terá sido ligado no céu. O que nós ligarmos aqui na terra, como igreja celestial, ligaremos também no céu. E nós estamos sendo edificados, a habitação de Deus. Novamente ele fala que o plano de Deus eterno era nos fazer essa habitação. Então, a igreja por si só, a vida normal da igreja, ela não é o foco eterno de Deus. Ela converge para Ele. Porque até mesmo quando Deus revelou a igreja, Ele faz essa revelação no aspecto celestial, fazendo ligação conosco, com a vida celestial que hoje nós temos. Amém? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Nós sempre ouvimos que o Senhor nos tirou da fila do lago de fogo. É verdade. O Senhor nos tirou da fila do lago de fogo. Isso para nós é uma boa notícia. Então, imaginou alguém estar, por exemplo, condenado à morte na cadeira elétrica, quando chegar na hora do cara ir lá para a cadeira elétrica, só olha, eu tenho para você uma boa notícia. Você foi perdoado. O juiz disse que você era inocente. Você foi absolvido. Acharam o outro lá no seu lugar. Isso deve ser uma excelente notícia. Deve ser uma ótima notícia. Só que a nossa notícia foi melhor ainda do que essa. Porque talvez uns possam até perecer no corpo, mas muitos vão perecer eternamente. E nós fomos livres das duas coisas. Fomos livres de estarmos hoje nas trevas e fomos livres da morte eterna, do lago de fogo. Mas esse que Paulo está falando aqui, esse evangelho que ele está falando, é das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é algo muito mais profundo do que apenas ser tirado do lago de fogo. É de algo que ele está falando que aquele que Cristo tem de mais rico, é isso que ele dá para nós. É esse evangelho que ele está dando para nós. É quando ele entra, é quando o povo de Deus entra na boa terra, e nessa boa terra agora, eles agora desfrutam. Ora, eles estavam no Egito como escravos, não tinham terra, não tinham governo deles próprios, a comida, a habitação escassa, trabalhavam de maneira como se fossem escravos, e eram de fato escravos. Aí Deus tira eles, coloca lá na boa terra. Aí na boa terra agora eles têm uma terra própria, uma terra que eles possam plantar, colher, edificar suas casas, tomar a água com abundância, comer os frutos dessa terra. Então, essa palavra que Paulo fala para nós, desse evangelho,
é de que em Cristo nós não somos apenas perdoados, mas nós temos nele todo o nosso desfrute daquilo que Cristo é. Podemos ter ele como a nossa água viva, podemos ter ele como o nosso pão, podemos ter ele como o romã, como as maçãs, como tudo que havia naquela boa terra. E mais, nós estamos radicados em Cristo. Nós temos nele raízes nele. Nós estamos agora nele radicados. É como se fôssemos uma planta que está num solo fértil, um solo que tem um solo muito rico, e agora essa planta absorve nutrientes desse solo, e essa planta agora ela é verde, ela dá fruto, ela não tem escassez, ela dá sombra, ela dá tudo aquilo que esse solo pode dar a ela. Isso é Cristo. Nós fomos chamados para essa vida. Nós fomos chamados não para termos uma vida cristã medíocre, não para termos uma vida cristã, sei lá, como até, mas para nós termos um desfrute pleno de Cristo, na palavra, no convívio da vida da igreja, nos hinos, nas comunhões, no espírito, no compartilhar. Essas riquezas, elas estão nisso, irmão. Toda vez que nós daqui cantamos um hino, desfrutamos um hino, nós estamos tendo acesso a ela. Toda vez que nós estamos na palavra, na Bíblia, desfrutando da palavra, dos livros espirituais, nós estamos tendo acesso a ela. E saiba que você possa nem ver, mas você está sendo transformado. Aquele ouro, prata e pedras preciosas estão sendo formados dentro de cada um de nós. E aos poucos, a nossa vida vai mudando, a nossa mente vai mudando, a nossa alma vai mudando, a consciência vai sendo transformada. O que é isso? É Cristo. É porque ele é rico demais. Compare uma pessoa que tem acesso a tudo isso aqui que eu falei, e compare a uma pessoa que não tem acesso a isso. Você nota claramente, Cristo está em uma pessoa e o outro não expressa, não manifesta, porque ele não está radicado em Cristo, ele não está nessa boa terra. Ele supre de outras coisas. E quando ele supre de outras coisas, manifesta outras coisas, mas não Cristo. Então, nós estamos na vida da igreja para absorvermos, recebermos, comermos, desfrutarmos do Evangelho, das insondáveis riquezas de Deus, que está em Cristo. Por isso, nós precisamos pegar mais da palavra, desfrutar mais da palavra, compartilhar mais, estar mais junto também dos outros irmãos, desfrutar das comunhões, orar. É essa boa terra que Cristo tem para nós. É esse desfrute que Ele tem para nós. É nesse espaço, nesse convívio, nesse desfrute, que a vida de Cristo, as suas riquezas, vão sendo a nós dispensadas. E talvez você não note, como eu falei, mas muito de Cristo está sendo manifestado em você e em mim a cada dia, e isso só tende a crescer. Amém? Para terminar, irmão. Cristo, quando ele fala em João, ele diz que ele é o grande eu sou. Ele fala que eu sou 7 vezes. Quando ele fala o eu sou, é aquele que nos supre de tudo. Eu sou o pão da vida. Só quem está com fome sabe o quão bom, gostoso restaurante é um pão, né, Messias? A pessoa está com pão, a pessoa está com fome, ela come aquele pão, ela fica ali, ela fica plena, saciada. Eu sou a água da vida. Puxa vida, sede. Alguém está com sede, toma uma água, consegue entender o que Cristo aqui está dizendo. Eu sou o bom pastor, aquele que nos conduz, que nos leva para um pasto, que nos leva para onde tem água viva, tem comida abundante. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, achará pastagem. Olha que coisa bela, maravilhosa isso. Ele é a porta para nós. Aqui, se antes nós estávamos numa vida mundana, ou se nós estávamos numa vida religiosa,
Nós entramos em Cristo, saímos disso e entramos agora no pasto. Saímos do curral, onde nós estávamos com a vida ali limitada, e agora estamos no pasto. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse foi o ápice de João. Capítulo 11 de João, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu acho que isso seja talvez o ponto mais assim, crucial do que Cristo seja em nós. Porque não só Ele nos ressuscita, mas Ele nos dá a vida. Então, irmãos, por tudo isso que eu falei, por tudo que eu falei aqui de manhã, por todos esses versículos que nós lemos, podemos compreender que Cristo é o centro de Deus. Cristo é o foco eterno de Deus. Cristo, o propósito eterno de Deus, é fazer convergir nele, é encher ele de todas as coisas, é ele ser dispensado a nós, e ele deve ser o nosso foco. E se nós soubermos desfrutá-lo dessa maneira, nós vamos comer, absorver, beber, desfrutar do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Por isso, não se contente apenas em ter o sangue nos umbrais da porta e apenas de comer a carne. Queira entrar na boa terra, desfrutar de tudo aquilo que Cristo tem para nós, e isso será amplamente possível na vida da igreja, nos hinos, na palavra, na comunhão, no partir do pão, nos grupos familiares, em tudo. Amém. Jesus é o Senhor.